Olá, eu sou a professora Cristiane Bendo, professora do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo de anatomia dental. Nessa primeira videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à anatomia dental, a nomenclatura dos dentes e a morfologia geral dos dentes. Bom, os dentes humanos, eles são órgãos mineralizados, duros e resistentes, de coloração branco-amarelados, são implantados nos ossos alveolares da maxila, que é a arcada superior, e mandíbula, a arcada inferior, e são dispostos um ao lado do outro, formando os arcos dentais, então, superior e inferior. E por que eu devo conhecer a anatomia dos dentes, tecidos e permanentes? Bom, qualquer restauração que eu vá fazer, eu preciso conhecer a anatomia para que eu possa, então, devolver a esse dente, reconstruir essa coroa dental de uma forma adequada. Se eu for fazer um tratamento endodôntico, eu preciso saber quantas raízes e quantos canais radiculares tem naquele determinado dente. Se eu for fazer uma extração, uma exodontia de um dente, eu preciso saber o que esperar, quantas raízes eu tenho que extrair naquela exodontia, entender se possivelmente houve uma fratura de raiz ou não. Então, para isso tudo, eu preciso conhecer a anatomia dos dentes. Todas as especialidades da odontologia, elas exigem um conhecimento aprofundado de anatomia dental. Quais as funções dos dentes? Bom, os dentes eles têm uma função ativa, que é a mastigação, e algumas funções passivas, como por exemplo, eles são importantes para a estética do sorriso de uma pessoa. Eles também são importantes para a proteção e sustentação dos tecidos moles, como por exemplo, língua, lábios, bochechas, também para fonação e para oclusão. E cada grupo de dentes tem uma função específica. Então, os incisivos superiores e inferiores, eles têm a função de preensão, que é apreender os alimentos, e de incisão, que é o ato de cortar os alimentos em fragmentos menores. Já os caninos, eles têm a função de dilaceração, que seria rasgar e reduzir os alimentos a partículas menores compactadas, para que essas partículas então sejam jogadas aos molares e pré-molares para que eles possam então exercer a próxima função. E então, a função de pré-molares e molares é exercer a trituração, que nada mais é do que moer os alimentos em partículas ainda menores, que são umedecidas então pela saliva para formar o bolo alimentar, que então será deglutido. Em relação à divisão anatomodescritiva, tanto dentes anteriores quanto posteriores, eles são divididos em coroa e em raiz. E aqui existe uma linha, que é a linha de divisão entre a coroa e a raiz, que se chama linha cervical ou colo do dente. A raiz é a parte do dente que está implantada nos ossos alveolares e que não é visível. A coroa é a parte, então, visível do dente na cavidade bucal. Bom, quanto à divisão histoestrutural, tanto de dentes anteriores quanto de dentes posteriores, externamente nós temos o esmalte, que é o tecido duro que reveste a dentina coronária. Ele é o tecido mais mineralizado do corpo humano, com em torno de 96 a 97% de conteúdo mineral. E ele é translúcido, então ele deixa transparecer a cor mais amarelada da dentina. Já a dentina, que é o tecido mais volumoso e o principal tecido duro que constitui o dente. Ele vai ser revestido externamente pelo esmalte na coroa e pelo cemento na raiz. E no seu interior, então, a dentina tem a cavidade pulpar, que é onde se localiza, então, o tecido pulpar. A dentina, ela é mais resiliente que o esmalte. E a dentina ela é constituída por túbulos dentinários, que são preenchidos pelos prolongamentos dos odontoblastos. Já o cemento, ele é o tecido duro que reveste a dentina na raiz. E ele faz parte do periodonto de inserção, então propicia a fixação das fibras do ligamento periodontal ao dente. A polpa, que é o tecido que está dentro da cavidade pulpar, é o tecido mole do dente e que é ricamente vascularizada e inervada.
E o ser humano, ele tem duas dentições, a dentição decídua e a dentição permanente. E no momento em que a pessoa tem dentes decíduos e dentes permanentes ao mesmo tempo na cavidade bucal, essa pessoa então está em dentição mista. A dentição decídua, ela começa com o surgimento do primeiro dente decíduo na cavidade bucal, que geralmente acontece por volta de 6 meses de idade, com o incisivo central inferior. E ela se completa por volta de 2 anos e meio, geralmente com o segundo molar decíduo já em oclusão. A dentição decídua, ela apresenta um total de 20 dentes, sendo 10 dentes no arco superior e 10 dentes no arco inferior. O período da dentição mista, como eu já havia falado, é o momento em que nós vamos ter dentes decíduos e permanentes ao mesmo tempo na cavidade bucal. Essa fase se inicia em torno de 6 anos de idade, geralmente com a erupção do primeiro molar inferior permanente. E aí é importante que a gente lembre que esse primeiro molar inferior permanente, ele erupciona atrás do segundo molar decíduo. Portanto, não existe a esfoliação de nenhum dente decíduo para a erupção desse primeiro molar permanente. Pode também acontecer o início da dentição mista com a troca dos incisivos centrais inferiores, troca do decíduo pelo permanente. Às vezes isso acontece antes da erupção do primeiro molar inferior. E uma característica muito marcante da dentição mista é essa abertura do diastema incisal nessa região aqui, e que é transitório. Então, muitas vezes há uma autocorreção, e essa fase é chamada de fase do patinho feio. Já o período da dentição permanente, ele se inicia em torno de 12 anos de idade e se completa por volta de 18 a 21 anos com a erupção dos terceiros molares, conhecidos como dentes do siso. Apresenta um total de 32 dentes, sendo 16 no arco superior e 16 no arco inferior. E quanto à nomenclatura dos dentes permanentes? Existe uma forma padronizada de dar nome aos dentes. Então, como a gente faz? Primeiro a gente coloca o nome do dente, mais o arco a que esse dente pertence, então se é superior ou inferior, e o lado, se é direito ou esquerdo. Então, por exemplo, primeiro molar, o nome do dente. Superior, o arco, lado esquerdo. Então, seria primeiro molar, superior e esquerdo. Em relação à nomenclatura dos dentes decíduos, é praticamente a mesma coisa. Então, é o nome do dente, arco a que pertence, superior ou inferior, lado, direito ou esquerdo, seguido da palavra decíduo. Então, nesse caso, primeiro molar, superior esquerdo, decíduo. Vale ressaltar que para a nomenclatura dos dentes permanentes, a gente não usa a palavra permanente, mas para os decíduos a gente usa a palavra decíduos. Então, se eu falar primeiro molar superior esquerdo, eu vou entender que é um dente permanente. Mas se eu falar primeiro molar superior esquerdo decíduo, aí sim eu estou me referindo a um dente decíduo. Uma outra forma que temos de nos referir aos dentes é de acordo com a numeração. Então, cada dente, tanto decíduo quanto permanente, ele tem um número. Esse número é composto por 2 dígitos, sendo o primeiro dígito o hemiarco ao que esse dente pertence. Então, se ele é um dente superior direito, esquerdo, inferior direito. E o segundo dígito, qual é o dente dentro de cada hemiarco. Então, por exemplo, como que a gente faz essa numeração? Isso aqui é para a dentição permanente. Então, os hemiarcos eles vão de 1 a 4, seguindo esse sentido horário. Então, o hemiarco superior direito, ele recebe o número 1. Superior esquerdo, número 2, inferior esquerdo, número 3 e inferior direito, número 4. Então, por exemplo, se eu estou falando no dente 36, isso quer dizer para mim que o número 3 vai corresponder ao hemiarco. Então, qual que é o hemiarco 3? O inferior esquerdo. E o número 6 é o dente 6 daquele hemiarco. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, primeiro molar. Então, eu tenho o primeiro molar inferior esquerdo. O dente 11, 1 é o superior direito, hemiarco superior direito, e o dente 1 daquele hemiarco é o incisivo central. Então, o dente 11 é o incisivo central superior direito.
Para a dentição decídua, a numeração dos hemiarcos vai de 5 a 8. Então, nós temos superior direito 5, superior esquerdo 6, inferior esquerdo 7, inferior direito 8, sentido horário. Mesma coisa. Então, se eu tenho o dente 64, é um dente que pertence ao hemiarco superior esquerdo, e é o dente 4 desse hemiarco. 1, 2, 3, 4. Primeiro molar superior esquerdo descido. Lembrem que quando a gente for escrever por extenso, tem que ir com a palavra descido. O número, próprio numeração de 6 a 8, já nos indica que é descido. Dente 81, hemiarco 8, inferior direito. Dente 1, incisivo central. Então, dente 81, incisivo central, inferior direito, descido. Em relação à posição e direção, nós podemos dividir os dentes, tanto anteriores quanto posteriores, no seu sentido vertical na coroa, terço cervical, médio ou incisal, e na raiz, cervical ou apical. E em relação ao sentido horizontal, a nomenclatura ela é igual para coroa e raiz. Então, nós temos as faces vestibular e as faces lingual, quando são dentes inferiores, ou palatina, quando são dentes superiores. E também as faces mesial e distal. Quanto à morfologia geral dos dentes, a gente tem que lembrar que as coroas dos dentes, elas não apresentam faces, bordas e ângulos bem definidos. Eles são sempre curvos. E que nas faces livres a gente tem bossas e nas faces proximais a gente tem as bossas também, só que são as bossas proximais, que são o que a gente conhece como pontos de contato, que são os contatos entre os dentes vizinhos. E aí existem algumas estruturas na morfologia dos dentes, morfologia geral, que eu vou lembrar um pouquinho com vocês. Então, a gente tem as cúspides, que são algumas elevações que acontecem nas faces oclusais de molares e pré-molares descidos e permanentes, né, e que possibilitam, então, a engrenagem entre os dentes superiores e inferiores, e permitem que exista, então, uma melhor função mastigatória e a estabilidade da arcada dental. Temos também as cristas. E aí existem as cristas marginais, que unem as cúspides vestibulares e linguais entre si e localizam-se nos extremos da face oclusal. Então, a gente tem a crista marginal mesial, que fica do lado mesial do dente, e a crista marginal distal, do lado distal do dente. E existem também as cristas oblíquas, que são no interior da face oclusal, e elas unem as cúspides entre si, e são muito conhecidas como pontes de esmalte. Além disso, nós temos os sulcos, que são depressões lineares presentes nas faces oclusais dos dentes, e aí nós temos os sulcos principais e os sulcos secundários. Além disso, nós temos as fossetas, que são as depressões localizadas na face oclusal dos dentes posteriores, e é das fossetas que se originam vários sulcos. Além disso, existem os tubérculos ou cíngulos, que são elevações menores que cúspides e que são com formato e localizações diferentes em cada tipo de dente. Nos incisivos e nos caninos, elas se localizam no terço cervical da face lingual ou palatina e recebem o nome de cíngulo. Já nos molares, tanto permanentes quanto descidos, elas recebem o nome de tubérculo de Carabelli, em algumas situações, e em outras situações, quando estão nas vestibulares, mais próximo da cervical, recebem o nome de tubérculo de Zucker-Kendall. Os dentes também eles podem ser classificados de acordo com o número de cúspides que possuem. Então, nós temos dentes desde dentes unicuspidados até dentes pentacuspidados, que, por exemplo, são os primeiros molares inferiores permanentes ou segundos molares inferiores descidos. Já as raízes, elas são a parte passiva de um órgão dental destinada a suportar a coroa, que é considerada a parte ativa. Elas estão, então, implantadas nos alvéolos dentais, que é o osso alveolar, e geralmente elas têm o dobro de comprimento da coroa ou às vezes até mais. E elas podem ter algumas formas, como circular, triangular, oval ou forma de halteres. A raiz
de qualquer dente, tanto anterior quanto posterior, é dividida em 3 partes. O ápice radicular, que é onde existe o forame e que tem a saída de vasos e nervos para fazer a inervação e a vascularização da polpa. A base, que é a parte próxima à coroa desse dente, e o corpo, que fica então entre o ápice e a base da raiz. Da mesma forma que o dente pode ser classificado de acordo com o número de cúspides, como eu já falei anteriormente, ele também pode ser classificado quanto ao número de raízes. Então, um dente pode ser uniradicular, birradicular ou triradicular. Então, exemplo de dentes unirradiculares, nós temos os incisivos, os caninos e alguns pré-molares. Dentes birradiculares, nós temos outros tipos de pré-molares e os molares inferiores. E os dentes trirradiculares seriam os molares superiores. Finalizamos a revisão do conteúdo inicial da aula de anatomia dental. Na próxima videoaula, falaremos sobre as principais diferenças entre dentes decidos e permanentes, as características gerais dos dentes decidos e dos incisivos e caninos permanentes. Até lá!